Oi, gente! É a Sessão da Saudade. Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva. Vamos fortalecer cada vez mais o nosso canal, gente. Vamos chegar a 500 mil. E faça aquele joinha, dê aquele like e acione o sininho. Sininho tocou, é nova carta de saudade no nosso canal. Eu vou pedir a todos vocês que baixem o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e ouçam a Rádio Eli Correia, o nosso programa toda tarde ao meio-dia no nosso aplicativo Eli Correia. E a partir de agora, mais uma carta de saudade. Um amor que não deu certo. Meu nome é Fátima. Eu moro em São Paulo. Quando eu tinha 18 anos, eu tomava conta da casa para minha mãe. A minha mãe costurava para fora. Meu pai era taxista e o meu irmão trabalhava de vendedor em uma seguradora. Foi então que conheci um rapaz que morava perto da minha casa, de nome Paulo. Aliás, ele jogava bola em frente à minha casa, mas eu nunca tinha reparado nesse rapaz. Eu nunca tinha visto, mas a minha mãe, no entanto, o via sempre e gostava de vê-lo jogar. E ela dizia que ele era um palhaço. Era goleiro, mas dos piores. Mas cada gol que faziam, ele fazia uma palhaçada. Então ela o via sempre. Eu nunca tinha visto. Naquele tempo, havia muitos bailinhos nas casas das pessoas para comemorar aniversários, dançar, ficar perto de amigos, de amigas. Havia muitas turminhas na rua, mas ele, Paulo, não fazia parte da minha turma, e sim da turma vizinha. O João, meu vizinho, onde a turma deles se reunia, chamou um dia a mim e minhas amigas, Marli e Irene, para um bailinho, lá na casa de Paulo. Nós fomos, e a partir de então, Paulo não me deu mais sossego. A Irene, minha amiga, minha colega, tentou dar em cima dele, e ele, para fazer ciúmes para mim, dava corda para ela. Mas eu não estava preocupada. Eu não queria namorar nem com ele e nem com ninguém. Mas naquele 1º de fevereiro, quando aconteceu o incêndio do edifício Joelma, em uma sexta-feira, e o Paulo havia nos convidado para um baile num clube do bairro, sábado, embora a tragédia do Joelma tenha enlutado São Paulo, o baile aconteceu assim mesmo. E nesse baile ele só dançou comigo, tendo levado inclusive um primo para ficar com a minha amiga Irene, para se livrar dela. Na hora em que o pessoal do clube pediu 1 minuto de silêncio em memória das pessoas que tinham sido vítimas do Joelma, Paulo me abraçou, fez silêncio, e quando terminou o minuto de silêncio, ele me pediu em namoro, e eu não aceitei. Imagine, numa hora como aquela, depois de 1 minuto de silêncio pelas vítimas, alguém pede você em namoro? Eu disse não. Mas depois ficamos juntos e namoramos. Olha, namoramos por 5 anos. Nosso namoro ia de vento em popa. Nunca brigamos, nunca nos separamos. Viajávamos no carnaval, ano novo, feriado prolongado, sempre com os pais e a família dele. A mãe dele, ela não queria o nosso namoro, pois minha família era pobre, sempre foi, aliás, e ainda é, infelizmente. A família dele também era, até o dia em que o pai dele, que era metalúrgico, desenhou e fabricou os modernos botões dos fogões da Continental. Ele, o pai dele, foi quem desenhou e produziu aqueles modernos botões dos fogões Continental e patenteou aquele botão. Aquele botão foi uma novidade no mercado de fogões.
Nenhum fogão tinha um botão como aquele da Continental. Tanto que outras empresas adotaram aquele tipo de botão que acende assim no botão, mas tinha que pagar um royalty, porque ele patenteou a invenção daquele botão lá da Continental. E com isso aí, o pai de Paulo ficou rico. Aí já viu, pobre quando fica rico, vou dizer, é uma porcaria. Eu não vou contar tudo o que essa mulher, a mãe de Paulo, me aprontou. Não vou falar aqui, porque daria um livro. Eu só sei que depois de 5 anos de namoro, agora com o pai dele rico, com ele rico e tal, mas assim mesmo nós resolvemos casar. Sim, começamos a procurar casa, apartamento, dentro das nossas possibilidades. O pai dele disse que nos daria a entrada de um apartamento, a entrada de uma casa de presente. E o restante era nossa responsabilidade. Quer dizer, o sinal, a entrada, o pai daria. Doce ilusão. Quando conseguimos um bom negócio, pois o pai fazia de tudo para o negócio melar. Fazia tudo para que não desse certo. Quer dizer, queria dar a entrada, ia dar a entrada, mas na hora H mesmo não fazia nada. Inclusive com a mãe de Paulo incentivando. Não tem que fazer isso nada, não tem que fazer isso. Nessa época, eu estava de 23 anos. Ele, 2 anos mais jovem que eu, 21. Éramos realmente muito jovens. Não tinha por que apressar a vida. E eu também não queria dar esse desgosto para a mãe dele, que a mãe dele era contra o nosso namoro e muito mais contra o nosso casamento. Paulo havia comprado uma loja de peças de automóveis, mas não deu certo e foi trabalhar numa multinacional. O nosso casamento estava marcado então para aquele dia 26 de setembro de 1979 e teríamos que fazer o curso de noivos. No início de 79, o ano do nosso casamento, eu percebi que ele começou a mudar comigo. Começou a mudar com os meus pais. E a mãe dele sempre dizia, eu não vou desistir. Enquanto eu não conseguir, eu não sossego. Esse casamento não vai sair. Eu não vou desistir, eu não vou... Ela falava assim, para todo mundo escutar, que enquanto ela não visse o nosso casamento ir por água abaixo, o nosso casamento, ser desfeito, vamos dizer assim, ela não ia desistir. E quando foi no dia 5 de maio, um sábado, nós saímos e fomos na casa de um primo dele, que aliás era muito legal. E o primo e a esposa queriam saber dos nossos planos para casamento. E percebi que Paulo não queria tocar no assunto como quisesse desconversar. Quando saímos da casa desse primo, ele parou em uma farmácia e perguntou se havia remédio que fizesse dormir, pois ele estava com insônia e falta de apetite. Quando saímos da farmácia, eu perguntei a ele, o que está acontecendo, Paulo? O que está havendo? Ele falou, eu não sei mais o que eu sinto por você. Estamos muito tempo juntos e eu não tenho mais certeza de nada. Estamos, acho que acostumados um ao outro. E eu não queria, para falar a verdade, uma mãe. Eu queria uma mulher, uma mulher assim, No que eu disse a ele, mas você não quer uma mulher, você quer um amante, é isso? Eu sinto muito se não correspondo às suas expectativas, Paulo. Pois a mulher que eu sou, foi você quem fez. E acho que o professor, então, se eu não sou uma boa mulher, o professor não foi tão bom. Porque o aluno é de acordo com o professor. Eu sou a mulher que você fez. E se você agora não está gostando, que você quer uma mulher, isso e aquilo, então o professor não foi bom. Eu estava louca de raiva. Mas louca de raiva mesmo, e ainda disse, me deixa em casa. Me deixa em casa e não apareça mais, porque a hora que eu descer desse carro, nunca mais você vai falar comigo, tá? É isso que você quer? É isso? E um anjo passou e falou amém. Porque nunca mais nos falamos mesmo. Mas vê-lo, infelizmente,
eu via muitas vezes, eu via assim, com alguma frequência, mas nunca mais realmente conversamos. Eu confesso que quase morri. Emagreci 20 quilos, só tomava café, trabalhava o dia todo, tomando café e vivia como um zumbi. Romance desfeito, o sonho do casamento terminado. E quando chegou o mês de setembro, que seria o mês que nós casaríamos, eu confesso que eu sofri demais. E em novembro, chegou na minha casa um convite. Um convite de casamento. Mas quem estaria nos convidando? Casamento de quem? O convite foi entregue às mãos da minha mãe. Quando a minha mãe abriu o convite, ela ficou simplesmente paralisada. O convite era do casamento dele. Sim, a minha mãe ficou desesperada, pois sabia que apesar de eu ter brigado com ele, a gente ter se separado, mas eu estava sofrendo muito. Eu emagreci 20 quilos. E agora com um convite de casamento dele. E a minha mãe quis até esconder, mas, sabe, por fim eu vi aquele convite e ela falou: olha, eu não queria que você visse esse convite. Não, mãe, dá esse convite. Que convite é esse? Quando eu abri, li, fechei, falei: muito mau gosto. Muito mau gosto. Esperava coisa melhor. Casar com essa aqui? Casar com essa aqui? Muito, mas péssimo gosto. Esperava sinceramente coisa melhor. Até hoje eu não consigo expressar o que eu senti na hora. Mas eu disse para mim mesma: eu vou no casamento. Eu vou no casamento e vou sentar no primeiro banco da igreja. Isso eu vou. Vou. E falei para minha mãe que eu iria no casamento e sentaria no primeiro banco, ali no primeiro banco. Minha mãe falou: você tá louca, minha filha, você tá louca, não faz isso, vai ser um escândalo. Mãe, dane-se, eu vou e vou sentar no primeiro banco. Comprei um vestido rosa-choque, daqueles que só você aparece. Sandália da mesma cor, rosa-choque. Sandália bem alta. E convidei um colega de trabalho, um verdadeiro deus grego de tão bonito, que me acompanhasse. Me acompanha. Vem comigo nesse casamento, vem. Ele aceitou. Ele topou. Tudo pronto. O casamento seria no dia 26 de janeiro, logo após o feriado de aniversário da cidade, de aniversário de São Paulo, 26 de janeiro. O dia chegou. Eu fui a primeira que cheguei na igreja para ter realmente certeza de que eu sentaria no primeiro banco. Tanto que eu cheguei, fui a primeira, sentei no primeiro banco e ali fiquei ao lado daquela companhia, aquele verdadeiro deus grego que eu convidei para que viesse comigo no casamento, e ele aceitou. De repente, os convidados foram chegando, no altar os padrinhos. O noivo, quando me viu, o meu ex-amor, o meu ex-namorado, noivo e quase marido, quando ele me viu, ele ficou meio que em estado de choque. Estava tudo pronto. O órgão começa a tocar. A porta da igreja se abre. E a noiva, com o seu pai, entram. E olhando de um lado e de outro, ela é emocionada. O noivo, o meu ex-noivo, o meu ex-futuro marido, ali, assim nervoso, não pelo casamento, mas
pelo que poderia acontecer, porque viam que eu estava ali era para provocar. Eu poderia estar no meio da igreja, no meio dos outros, não, mas eu fiz questão de estar na primeira fila e ali, do lado que a noiva passava. E de repente, quando a noiva vai se aproximando, e eu com aquele vestido rosa choque, só dava eu ali. Quando ela me viu, ela olhou, quando ela me viu, ela começou a gritar: fora, 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 ela tem que sair, fora, fora. Para não ter mais problemas, para não ter mais confusão, eu alcancei o que eu queria. Um verdadeiro escândalo no casamento. Eu alcancei o que eu queria. Uma verdadeira confusão. Eu fui embora. O casamento aconteceu. A minha presença e os gritos da noiva foi o assunto do casamento. Sim, foi o assunto, foi o que se comentou daquele casamento. A minha presença. Porém, 17 anos após esse matrimônio, após esse acontecimento, tudo acabou. 17 anos depois. Da mesma forma que eu vi a foto do casamento dele, Paulo, no Jornal do Bairro, em 2 de fevereiro de 1991, eu vi a notícia de sua morte no Diário Popular, um antigo jornal que tinha em São Paulo. Eu vivi um inferno, pelo menos durante 1 ano, sonhando com ele vindo me buscar, ele estendendo a sua mão para me levar. Em determinada parte do sonho, eu dizia a ele que eu também tinha morrido, mas que eu estava viva, mas eu também tinha morrido. Você morreu, mas eu também morri, mas eu estou viva. E então eu acordava. Esse sonho me mostrava que, apesar de realmente eu estar viva, eu estava morta. Porque com a morte dele, mesmo com ele casado já há 17 anos, eu nunca tive outra pessoa. Ele foi o grande amor da minha vida. Quando eu vi no jornal a morte dele, era como se também eu tivesse morrido, porém permanecesse viva. Já se passaram muitos anos desde que tudo aconteceu. Não vou dizer hoje que eu tenho saudade dele, mas tenho saudade sim da menina cheia de sonhos, que vivia sonhando com amor, com aquele casamento, cuidada pelos pais, pelo irmão, e de repente, envolvida numa redoma, a redoma se partiu, quebrou, e o mundo não era mais colorido, e sim em preto e branco. Eu nunca me casei, não tenho filhos, apenas cuidei dos meus sobrinhos e do meu pai, até ele morrer, até ele partir para o andar de cima. Graças a Deus, eu ainda tenho a minha mãe, que vai completar 91 anos. Linda, saudável e que acompanha comigo as orações que você, Eli Correia, faz no rádio todos os dias. Então, eu vou dizer de quem tenho saudade. Saudade de mim mesma, Fátima. Sim, eu quero terminar essa carta diferente de todas as cartas que você narrou, porque todas as pessoas que escrevem têm saudade de alguém, e eu também tenho muita saudade. Saudade de mim mesma, Fátima. Saudade de um tempo que passou e eu não vivi.
Fátima, que saudade de você! Mais uma história que a vida escreveu. Um amor que não deu certo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.